Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde Deus sempre tem uma palavra poderosa para o nosso coração e é um privilégio nós levantarmos pela manhã, já ouvir a voz de Deus, receber uma palavra que venha nos edificar, nos alimentar, nos consolar. Concorda comigo? Coisa boa é nós levantarmos cedinho para receber uma palavra que venha nos transformar, nos curar, nos libertar, uma palavra que venha falar o nosso coração. Então vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque nós dormimos e levantamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado de todo mal, o Senhor tem nos protegido com a tua santa mão e nós queremos te agradecer pelos livramentos. Queremos te agradecer porque o Senhor tem conduzido a nossa vida de acordo com o teu querer. Muito obrigado, ó Pai, por essa manhã que se inicia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia. Obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus e continua fazendo o seu milagre sobre a nossa vida. Abençoe cada inscrito desse canal, cada pessoa que nos ajuda a divulgar a tua palavra, cada patrocinador, colaborador. Que o Senhor honre a sua fé, abençoando, prosperando, dando saúde, repreenda toda enfermidade, que praga alguma venha chegar sobre a tenda dessas pessoas. Também essa pessoa que parou para ouvir esse vídeo, que a tua palavra fale o coração dela, que a tua palavra fortaleça a fé dela. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, como é bom nós estarmos aqui juntos com a intenção de ouvir a voz de Deus nessa manhã. E eu já peço para você já chegar dando like no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho também para você receber as notificações, e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo aqui todo dia, você pode vir aqui que sempre vai ter uma palavra que vai abençoar muitíssimo a tua vida, tá bom? Se você quiser, me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá tudo aqui na descrição desse vídeo, e você pode estar acompanhando o meu ministério, beleza? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 25, o verso é o de 1 até o 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, e saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. Tendo elas dito isso, tendo elas ido comprá-lo, chegou ao esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade, verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu li o capítulo 25 de Mateus, o verso é o de 1 até o verso de número 13, aonde fala sobre Jesus que vai proferir a parábola das 10 virgens. E essa parábola aqui precisamente, ela vai anunciar a volta de Jesus, ela vai notificar como Cristo vai aparecer para buscar a igreja. Então é um texto que traz o teor de arrebatamento, é um texto que traz o teor da volta de Cristo e a maneira como eu devo estar preparado para essa volta. Existem algumas aplicações aqui, algumas reflexões que a gente pode tirar dessa parábola que Jesus está trazendo para nós. Primeiro, quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, que saíram ao encontro do esposo. Você precisa entender que a noiva é a igreja. Dentro dessa parábola, nós estamos ligados nessa linguagem, que a noiva é a igreja e o esposo
é Cristo, é o Senhor. É Ele que vai voltar para buscar sua noiva. Então a linguagem de noiva aqui se refere à igreja, se refere a nós, ok? Não tem homem, mulher, sexo, não é o sexo, é a igreja. A igreja somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Ele vai vir para buscar sua noiva, que é a igreja. Por quê? Porque a volta dele é celebrada como um casamento, é celebrada como uma cerimônia de casamento. Né? A maneira como ele vai vir, a maneira como ele retrata essa celebração. Você vê que depois que Jesus voltar, que nós estivermos com ele, nós estaremos lá no céu, nas bodas, né? Regozijando, tudo isso com a simbologia de um casamento. Principalmente que era a cultura de Jesus nessa época, que era um casamento judaico. Então essa expressividade ela vai estar muito ligada ao arrebatamento. E se você não entender um pouquinho de noivo, noiva, cultura judaica, casamento judaico, você não vai entender um pouquinho essa diferença que Jesus está querendo trazer. Né? Então a noiva é a igreja, o noivo é o próprio Cristo. Eu sei que isso é fácil, todo mundo já entende, mas tem muita gente que não tem conhecimento disso e é bom passar essa informação para você entender essa parábola. Aí ele diz que haviam 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Por que a Bíblia diz que o próprio Jesus está dizendo que 5 eram prudentes e 5 eram loucas? Ele distingue da seguinte forma, que as 5 prudentes eram aquelas que carregavam azeite reserva na vasilha. Elas tinham azeite na reserva para estar colocando sobre a sua lâmpada, para que a lâmpada não se apagasse. Por quê? Porque o que fazia a lâmpada ficar acesa era o azeite. Se acabasse o azeite, a lâmpada apagava. E qual a importância disso na história? Porque o noivo estava vindo buscar a noiva. E se apagasse a lâmpada, o noivo não reconheceria a noiva. A lâmpada era necessária para ele olhar para o rosto da noiva. Ok? Tendo em vista que nessa época não tinha luz. Era tudo isso na base disso. Lamparina, lâmpada, movida por azeite. Então havia essa necessidade para enxergar o rosto. A lâmpada fazia isso, ela clareava o rosto para ter certeza que ela era a noiva. Ok? Então a Bíblia diz que as 10 eram virgens. 5 prudentes, porque tinham azeite na reserva. Se a lâmpada apagar, eu acendo a lâmpada para ele me ver, porque eu tenho reserva. E as outras 5 eram loucas. Por que a Bíblia os chama de loucas? Porque elas só guardavam aquilo que elas tinham no momento. Elas não tinham azeite reserva. E o problema de não ter azeite reserva é que quando a lâmpada se apagasse, elas não iam conseguir mais acender. E foi justamente isso que aconteceu. Aí ele diz, mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, ou seja, o esposo não chegando na hora que elas esperavam. Você vê que no casamento brasileiro é o contrário, né? No casamento brasileiro é o homem que vai lá para frente e espera a noiva chegar. Já na cultura judaica, pelo menos nesse período, era feita dessa forma, construída dessa forma. Nesse período aqui, quem ficava esperando era a noiva. E era o esposo que ia se encontrar com a esposa. É interessante essa linguagem, né? E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Demorou o esposo chegar, todas elas dormiram. Perceba, todas elas dormiram. Não foi só 5, não foi... Não, todas elas dormiram. Quem tem azeite e quem não tem azeite. Aí você vai ver que vai chegar uma hora que o esposo vai chegar. À meia-noite. Alguém vai gritar, lá vem o noivo. Aí elas se levantam. As que tinham prudente, pegou o azeite, colocou para a lamparina ficar acesa. E as loucas não tinham azeite para acender a lâmpada. Aí foi o maior perigo. Porque elas quiseram pegar um pouco do azeite daquelas que tinham reserva e não conseguiram trazer para si. Tiveram que sair para comprar. E nesse processo de sair para comprar o azeite, para tentar manter a lamparina acesa, o noivo chegou, levou as prudentes com ele, e as outras não conseguiram entrar para se encontrar com o noivo. Elas bateram na porta, depois que foram comprar o azeite, voltaram e pediram, deixe-me entrar. E o noivo disse para ela, né, no caso aqui, o esposo disse para ela, e tendo elas indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta. E ele respondendo disse,
Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, ficaram para depois, não entraram, nem para depois ficaram, não conseguiram entrar e participar da festa com o noivo, do casamento. Por quê? Porque não tiveram azeite reserva. Então, existem coisas aqui muito interessantes dentro desse texto que abençoam muito a nossa vida. Observe que o texto está dizendo aqui para nós que todas elas dormiram. Não foi só as prudentes que dormiram ou as loucas que dormiram. Não, todas dormiram. Está no texto. Tanto a prudente quanto a louca dormiram. As 10 virgens dormiram. Isso deixa claro para nós aqui no texto que o problema não é dormir. Dormir faz parte do processo de quem está cansado e por algum momento se desgasta tanto que dorme. O problema no texto não é enfatizar aqui o fato delas dormirem. Porque quando alguém gritou, aí vem o noivo, elas acordaram. O problema no texto foi elas dormirem e as loucas não guardarem consigo o azeite na reserva. Todas dormem. Só que 5 colocam azeite na reserva e 5 não guardam azeite na reserva. Aí você percebe aqui no texto que o problema não é dormir, porque todas dormiram. O problema é dormir, mas não ter azeite na reserva. Porque às vezes no meio da caminhada a gente dorme. Às vezes no meio da caminhada a gente se enfraquece. Às vezes no meio da caminhada a gente se cansa com as lutas, com as dificuldades, com os problemas, a gente perde o ânimo, a gente perde a esperança. Às vezes nós dormimos. E o maior problema não é você dormir. O maior problema é quando você dorme, mas não tem azeite na reserva. Você não enche a tua vida de reserva. Você não enche a tua vida daquilo que é necessário para você suportar quando o noivo voltar. A questão é que tem algumas pessoas que dormiram e não manteram a sua reserva. E por não ter reserva, quando o noivo voltar, ela não vai conseguir permanecer de pé. Aí você vê gente que não tem estrutura, você vê gente que se desvia, você vê gente que não consegue permanecer. Por quê? Porque não manteve a reserva. E ele vai voltar. Só que o texto diz que tardando o esposo, elas dormiram. Nessa expectativa, quando é que ele vai voltar? Será que é hoje? Será que é agora? Que momento ele vai vir? Qual é o segundo? E nesse processo de esperar, todas se cansaram. Você percebe que a Bíblia não dá ênfase aqui ao cansaço delas. A Bíblia não julga o cansaço delas. Cansar é natural. Se desgastar é natural. Às vezes você perder a esperança, enfraquecer. Existem coisas que é natural da vida. Só que as prudentes, mesmo cansadas, dormindo, elas colocaram azeite na reserva. O problema é quando você dorme e você não enche a tua reserva, você não enche o teu coração, você não enche a tua vida de esperança, você não tem uma reserva para permanecer de pé no momento que o noivo voltar para buscar a sua igreja. Eram 5 prudentes e 5 loucas. Alguém gritou, lá vem o esposo. Aí as 2 levantaram. As 2 não, as 10 levantaram. Só que o problema é que das 10, 5 eram loucas. E elas não tinham azeite na sua reserva. Alguém está gritando e está dizendo ele está voltando. Alguém está clamando e está dizendo ele vai chegar. Alguém está gritando pelo telefone, pela internet, pelo celular, por uma câmera, por um vídeo, no YouTube, né? Facebook, Instagram. Alguém está falando, ele está voltando. Mas você não está percebendo que já era para ter enchido a tua reserva há muito tempo. Só que você está brincando no meio do caminho. Mas alguém está te avisando. E você não pode dizer depois que não foi avisado. Você não pode dizer depois que não foi notificado. Você não pode dizer depois que nunca disseram nada para você. Não. Alguém está gritando, o noivo está vindo. A questão é que você está tardando tanto em encher a tua reserva, que quando ele voltar, você vai estar despreparado. Alguém está gritando. E quando alguém clama e diz, lá vem o noivo, todas elas levantam.
Só que as loucas percebem que elas não tinham azeite na reserva. E quando elas percebem que a lâmpada estava apagada, que não tinha azeite, o que elas fizeram? Elas pediram azeite para as prudentes, para que as prudentes dessem azeite para elas. As prudentes falaram, não, vamos dar azeite não. Se eu der azeite para você, pode acabar o nosso. Então, quer saber? Vai lá e compra o teu azeite. Aí nessa das loucas saírem para comprar azeite, para depois voltar e se encontrar com o noivo, nessa de dar uma volta para procurar azeite, para depois se encontrar com o noivo voltou, levou as prudentes e a porta se fechou. E diz o texto, e fechou-se a porta. No momento que elas saíram para dar uma voltinha, elas não encontraram mais o noivo. A voltinha para sair, para comprar azeite naquele momento, foi crucial para elas não irem para o casamento. Cuidado com você que está ouvindo essa palavra, que está aí dando voltinha, achando que vai dar tempo. Eu vou dar uma voltinha e vai dar tempo. Eu vou dar uma passeada e vai dar tempo. Eu vou dar uma caidinha e vai dar tempo. Cuidado que pode não dar tempo. Para alguns, já não deu tempo há muito tempo. Já perderam há muito tempo a sua oportunidade. Mas quem sabe para você, Deus está te dando uma oportunidade agora. Você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra e parar de dar voltinha. Porque essas voltinhas estão te levando por um caminho sem volta. E você não está percebendo que quando você voltar, o noivo vai vir na frente. Então, pode não dar tempo. É melhor encher a reserva antes. É melhor se preparar antes. Porque essas voltinhas podem te levar para um caminho de destruição. E depois que você bater na porta e a porta se fechar, meu amigo, já era. Ninguém te salva mais. A porta ainda está aberta. Ainda há esperança. Ainda tem salvação. Ainda tem como você lutar, porque a porta ainda está aberta. Aproveita essa oportunidade. Volta logo. Enche a tua reserva. Você não pode ficar sem azeite. Você não pode ficar sem a presença de Deus. Sem um azeite, sem a presença de Deus, você não consegue permanecer de pé. Você precisa da graça, você precisa da força, você precisa do vigor, você precisa dessa palavra, para que essa palavra encha a tua reserva de tal maneira que você tenha ânimo, tenha força para permanecer na presença dele sem olhar para trás. Aí você percebe que o maior problema não era o azeite do momento. O maior problema era não ter a reserva. Que o azeite do momento, as loucas tinham. Elas só não tinham a reserva. Tem muita gente que está caminhando com o azeite do momento. E o azeite do momento, uma hora acaba. O azeite do momento, uma hora termina. O azeite do momento não vai durar muito tempo. Então aproveita agora para encher a reserva de azeite. Por quê? Porque se você vive por momento, uma hora o momento vai acabar. Se você vive por momento, uma hora o momento vai terminar. Então você precisa encher a sua reserva. Porque tem gente vivendo achando que nunca vai acabar. Tem gente vivendo achando que nunca vai terminar. Tem gente vivendo achando, vai dar tempo de eu fazer isso, vai dar tempo de eu cair, vai dar tempo de eu pecar, vai dar tempo de eu errar. Tem gente vivendo assim, achando que vai dar tempo. Vivendo pelo momento, vivendo pelas circunstâncias, vivendo pelo aquilo que tem. Só que uma hora acaba. Então aproveita a oportunidade agora, enche a reserva. Se alimenta dessa palavra, conserta as suas veredas, endireita a sua vida. Por quê? Porque a qualquer momento o noivo vai voltar para te buscar. E como está o teu caminho? Como está a tua vereda? Você faz parte das virgens prudentes ou você faz parte das virgens loucas? Quem é você nessa multidão aqui? Qual grupo que você faz parte? Você faz parte das loucas ou você faz parte das prudentes? Você é aquela que está vivendo uma vida com prudência ou você é aquela que está vivendo uma vida de louca? Olha como a Bíblia chama elas. Elas são chamadas como loucas. Porque a qualquer momento o noivo vai voltar. E elas são loucas de não estarem com o seu azeite na reserva. São loucas de não estarem preparadas
para a volta do noivo. Se você crê que ele vai voltar, ele vai voltar. Se você não crê que ele vai voltar da mesma forma. Se você quiser acreditar que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Se você não quiser acreditar, ele vai voltar da mesma forma. Se você consegue se alegrar que ele vai voltar, ele vai voltar. Se você não se alegra com a volta dele, ele vai voltar da mesma forma. Se você quiser adorar o Senhor pela volta dele, ele vai voltar. Se você não quiser adorar, ele vai voltar da mesma forma. Se você quiser ser fiel a Deus porque ele vai voltar, ele vai voltar. Se você não quiser ser fiel a Deus, ele vai voltar da mesma forma. Por quê? Porque aquilo que eu faço não vai mudar o que ele vai fazer. O que ele faz tem que mudar aquilo que eu sou. Mas a forma como eu sou não vai mudar o que ele é. Ele vai voltar. Eu preciso estar preparado para a sua volta. E a pergunta que Deus te faz nessa manhã é essa. Você está preparado para a volta de Jesus? Como é que está teu coração? Está preparado para se encontrar com Cristo? Está preparado para o arrebatamento? Se Jesus voltar agora, a gente subir, Jesus voltar agora, como é que você está? Você sobe? Se Jesus voltar agora e só levar 2 pessoas, a primeira sou eu, você é a segunda? Você tem convicção para dizer, eu sou essa segunda pessoa? Como está teu coração? Como está a tua vida? Como está a tua alma? Você está preparada para a volta dele? Que venhamos fazer parte da geração das prudentes e não das loucas. Porque as loucas, elas não vão estar com Cristo. Elas simplesmente vão ficar batendo na porta. Olha o que o texto diz. Ele respondendo diz, em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Por que essa expressão ela também tem um sentido cultural, pelo menos dentro desse texto? Porque a lâmpada acesa representava para ver o rosto da noiva. Ele não enxergava o rosto se tivesse com a lâmpada apagada. Então o azeite fazia com que a lâmpada permanecesse acesa. A ausência de azeite fazia a lâmpada ficar apagada. E aí o noivo disse, eu não vos conheço. E não tem como conhecer. Está no escuro. Porque tem gente que está tanto tempo no escuro que já se acostumou no escuro. Tem gente que está tanto tempo com a lâmpada apagada que já nem sabe mais a diferença. Se acostumou com o escuro, se acostumou com a vida, se acostumou com o pecado, já se acostumou com o mundo. A lâmpada está apagada. Aí quando tiver convicção que o noivo está voltando, vai querer acender, mas não vai dar tempo. Tem que colocar azeite agora nessa vasilha. Enquanto há tempo, enquanto há esperança, enquanto você tem oportunidade de estar com Cristo. Cuidado para você deixar para amanhã e você perder a oportunidade de hoje. Quer saber? Você está afastado de Jesus, não conhece Cristo? Volta agora, meu filho. Endireite o seu caminho diante dele e fique nesse lado das virgens prudentes. Fique do lado das virgens que se preparam em oração, que se preparam com azeite, que estão aguardando a volta de Jesus e que quando ele voltar vai ter reserva cheia para se encontrar com Deus. Você recebe essa palavra? Então declara isso nos comentários. Escreve aí, coloca, eu vou fazer parte das virgens prudentes, eu estou preparada para a volta de Jesus, ou então eu vou me preparar, eu vou encher a minha reserva, eu não quero ser louca, né? Coloca aí alguma expressão para mostrar que você crê nessa palavra e o quanto essa palavra está gerando efeito na sua vida, porque Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a isso, viu? Ou seja, ele está fazendo uma comparação do período quando ele voltar, daquelas que são prudentes e daquelas que são loucas. Quem é você hoje? Quem é você nessa manhã? Você faz parte do grupo das loucas ou faz parte do grupo das mulheres prudentes? Senhor, eu quero orar por essa pessoa que já está com o desejo de ter uma mudança na sua vida. Alguns que estavam afastados vão voltar para o teu caminho. Alguns que ainda não são cristãos desejam caminhar contigo. Eu te peço, enche a reserva dele da tua palavra, enche a reserva dele da tua presença, que haja azeite sobre essa vida, para que essa pessoa tenha força, ânimo, vigor, fé e esperança para permanecer de pé no meio dessas lutas. Eu oro assim, te pedindo a tua bênção, no nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou até o final aqui desse vídeo recebendo essa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra falou muito ao seu coração, foi bênção, Deus falou contigo, foi forte. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe no WhatsApp, Instagram, Facebook, mande para alguém. Se você quiser ser um patrocinador desse canal, na descrição desse vídeo tem o número da nossa conta, onde você vai poder estar semeando, nos abençoando e nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus. Manhã de Paz tem sido bom para você, tem edificado a sua vida, então nos ajude a continuar a difundir a palavra de Deus aqui através da internet, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família, fica firme com Cristo, enche essa reserva de azeite e eu espero te encontrar lá no céu, tá bom? Espero estar contigo na glória, com Jesus, participando da festa, das bodas do Senhor Jesus. Espero que você não faça parte das virgens loucas, mas que você seja uma prudente.